Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar nossa nova aula dessa semana, aula 5 sobre associação de resistores, tá? Bom, os resistores nós vimos nas últimas aulas, qual que é o efeito que ele produz, tá? Então, ele vai dissipar energia na forma de energia térmica, ok? Mas, na parte da eletroeletrônica, né, eles têm uma função crucial que ele vai ele vai englobar todas as partes de circuitos elétricos, que é, nós associamos resistores porque eles vão permitir, né, nós manipularmos a tensão e a corrente em um circuito elétrico, tá? Então, se quisermos aumentar ou diminuir uma tensão, uma corrente em determinado ramo de circuito, nós conseguimos fazer isso associando resistores. E veja que quem mexe com a parte de eletrônica é um quesito fundamental. Então, essa aula de hoje aqui é muito importante no nosso curso. Tá? Então, eles podem tanto ser usados em circuitos elétricos a corrente contínua ou alternada. Nessa aula, nós vamos ver principalmente os de corrente contínua. Tá? E nas representações que nós vamos utilizar daqui para frente, né, nós vamos utilizar a nomenclatura mais usual, que é representar o fio como se fosse uma linha, né, um segmento de reta, e aí os resistores colocamos ele como os elementos de circuitos, tá? Para associar resistores, nós podemos basicamente fazer de três tipos: em série, paralelo ou misto. E eles têm uma diferença muito importante que vocês têm que gravar isso, ter isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Então vamos lá. Numa associação em série acontece quando eu pego um resistor e coloco o outro logo em seguida, tá? Então eu posso fazer isso quantas vezes for necessário. Isso daqui é uma associação em série. O que que caracteriza? Primeiramente, a corrente que vai passar nesse cara aqui, nesse resistor, ele vai passar nesse outro, que vai passar nesse outro. Então a corrente do resistor da associação em série de resistores é igual. Contudo, o potencial elétrico, a DDP, ela vai ser diferente, ela vai ser dividida, distribuída ao longo dos resistores. Então, se eu pego essa associação e conecto aqui numa DDP, né, o ponto inicial e final, eu vou ter uma DDP diferente em cada um desses resistores. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, que é tratar de divisor de tensão, tá? Bom, mas enfim, então como a tensão ela vai se dividir, então ela vai ser a tensão total que nós aplicarmos no ponto inicial e final, ela vai ser a soma da tensão, da diferença de potencial de cada elemento dos resistores, tá? E aí, veja, a partir dessa expressão, nós podemos abrir com a lei de Ohm, né? Então, a tensão nesse resistor aqui vai ser igual à resistência R1 vezes a corrente. E o mesmo para DDP2, que vai ser o resistor 2 vezes a corrente, assim sucessivamente, tá? E aqui, para fazer a DDP total, eu considero isso como apenas um resistor que eu vou chamar de equivalente. Então, é como se fosse a DDPU, seria a resistência equivalente vezes a corrente que é natural a todos. Se a corrente é comum a todos, ele vai simplificar essa expressão. Então, a resistência equivalente de uma associação em série de resistores é simplesmente a soma de cada resistência, tá bom? Então, o que é importante gravar aqui, então? Numa associação em série, a corrente permanece a mesma, mas a DDP ela muda, tá? E a resistência equivalente é a soma de cada um. Dá para a gente fazer isso numa expressão mais geral, que é quando nós ligamos N elementos, N resistores. É como um exemplo disso é aquele famoso pisca-pisca de árvore de Natal. São várias lâmpadas que são resistores associadas em série, tá? Então, num termos mais gerais, a resistência equivalente vai ser a somatória de termos de cada resistor, tá bom? Aí outra coisa que acontece peculiar também é quando nós ligamos todos, se ligarmos todos os resistores iguais, com a mesma resistência. É o caso lá das luzinhas de Natal. Nesse caso, né, nós vamos fazer essa soma, só que como todos os resistores são iguais, vamos chamar de R, a resistência equivalente, igual está ali embaixo, é um N, que é um múltiplo, né, inteiro, vezes a resistência. Então, são todos resistores iguais,
Então, em vez de fazer eu somar todos um por um, é a mesma coisa de eu contar quantos resistores tem e multiplicar para a resistência que é comum a todos, tá? Então, a última equação aqui de baixo é no caso se eu tiver resistores iguais, tá? Então, é simplesmente multiplicar o número de resistores pela resistência individual, tá? E em paralelo, para você associar em paralelo, o que nós fazemos então? Nós dividimos o fio. É o famoso nó, tá? Que nós vamos ver lá na lei de Kirchhoff. Então nós dividimos, tá? Então na figura ele está mostrando, nós dividimos então o fio em três elementos, em cada elemento que nós chamamos de malha, tá? De ramo, nós colocamos um resistor. Então posso ter três resistores diferentes, tá? Isso é uma associação em paralelo. Eles não estão um em sequência do outro, mas ramificados, tá? Aí o que acontece? Se nós medirmos a diferença de potencial do começo e do fim, os resistores estarão a mesma diferença de potencial V. Então a tensão aqui é constante em cada um deles. R1, a DDP dele vai ser igual a DDP do R2 e assim sucessivamente. O que vai mudar é a corrente, porque agora a corrente de cada ramo aqui ela vai ser diferente, tá? E aí, nós vamos então aproveitar essa ideia, nós vamos seguir um pouco mais aprofundado na próxima aula também, com divisor de corrente. Mas nessa aula de hoje, veja, então a corrente total que vai chegar na associação é a soma de cada corrente, de cada ramo. E aqui também nós vamos desdobrar na lei de Ohm. Então, na corrente do resistor 1 vai ser a DDP dele dividido pela resistência 1. Para a corrente 2 é a mesma coisa, só que agora a resistência 2. Para a DDP aqui do resistor 3, que está logo aqui embaixo, vai ser a DDP dividido pela resistência número 3. E aí a mesma coisa, eu quero encontrar aqui um resistor equivalente que me dê esse mesmo valor de corrente para essa mesma DDP, como se eu tirasse esses três resistores e colocasse somente um que simbolizaria a resistência equivalente. Então eu quero chegar nisso daqui. E aí, então, eu vou representar essa corrente total como a DDP dividido pela resistência equivalente. Lembre-se que eu transformei essa equação nessa equação a partir da lei de Ohm, aplicada em cada resistor, tá? Como a DDP ela é comum, ela vai se cancelar em todos os termos, então eu tenho que o inverso aqui da resistência equivalente é igual à soma dos recíprocos, ou seja, a soma do inverso de cada resistor, tá? Então, se eu tiver três resistores, uma soma de 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Eu posso ter apenas dois resistores em paralelo, ou três, ou cinco, ou 10, em diante. Aqui, da mesma ideia, né? Nós podemos, então, associar N, uma regra geral para N resistores associados em paralelo. Eu vou ter, então, uma somatória. 1 sobre resistência equivalente é igual a essa somatória, né? Que agora eu estou somando I termos de cada resistência do sistema, tá? Então, se tiver 10, 20 resistores em paralelo, é só eu somar o inverso, ok? Uma coisa que confunde bastante os alunos é que se você for fazer essa conta aqui ou usar essa relação, você vai ter que fazer um MMC, tá? E o que muitos alunos confundem é que eles fazem esse MMC, fazem a soma, calculam qual é o resultado aqui, tá? Mas lembre-se que o número que der aqui vai ser igual ao inverso da resistência equivalente. Então você vai ter que fazer uma multiplicação em cruz. Muitos alunos eles terminam aqui a conta, achando que a conta vai terminar por aqui. Não é. Lembre-se que é o inverso, tá? 1 sobre resistência equivalente. Mas outra coisa bem interessante, que talvez seja mais palpável para os alunos, é usar uma regrinha diferente, que é quando você tem dois resistores, então esse termo aqui ele vai desaparecer, né? Você só vai ter esses dois. Você já faz o MMC, multiplica, tá? Então deixa uma expressão mais direta. Então a resistência equivalente ela vai ser a multiplicação dos duas resistências em paralelo dividido pela soma, tá? Aqui sim fica mais fácil, porque quando você faz essa conta, você já vai chegar no valor da resistência equivalente. Você não vai precisar fazer uma regrinha de 3 igual aqui, tá? Mas mas aqui só pode fazer com dois resistores? Não, você pode fazer com uma associação de mais de dois resistores. A diferença
é que você vai usar essa equação para ir juntando de dois em dois, tá? Então, se tiver 5 resistores, você vai aplicar essa equação de par, tá? Até você chegar apenas em um resistor equivalente, tá bom? E aí voltamos para aquela situação se nós tivermos N resistores em paralelo, tá? A associação em paralelo, inclusive, nós fazemos bastante em nossa residência, porque cada vez que nós ligamos um equipamento eletrodoméstico, né, na tomada, geladeira, micro-ondas, é, fritadeira elétrica, nós estamos fazendo uma associação em paralelo com o circuito da casa, tá? Então, qualquer equipamento doméstico que nós colocamos na tomada, estamos fazendo uma associação em paralelo, tá bom? Mas o importante aqui é, se tivermos resistores iguais, a conta também fica mais fácil, porque igual está mostrando ali a última conta, a resistência equivalente para resistores iguais, simplesmente você vai pegar a resistência do elemento único dividir pelo número. Então, eu tenho 10 cafeteiras ligadas em paralelo com uma resistência R. Então, eu vou pegar a resistência R de uma e dividir pelo número, 10 cafeteiras, tá bom? Então, esse daqui vai ser a associação em paralelo. Dá também para você misturar os dois. Numa associação mista, aí temos várias figuras, várias coisas mirabolantes que dá para fazer, mas aqui também, para você encontrar resistência equivalente, você tem que seguir algumas regrinhas. Veja que vai estar uma mistura de associação em série paralela. A ideia aqui é o seguinte: você vai resolver pelas partes mais simples. Geralmente são as partes mais internas do sistema, mas essa não é uma regra geral, tá? Mas você resolve pelas partes mais simples, seja ela em série ou paralelo. Eu recomendo fortemente você desenha novamente o circuito. Então, imagina, você pega um circuito complexo, igual esse aqui de baixo, tá? Você junta as partes mais simples primeiro. Para não se perder, você desenha novamente o circuito, tá? E a partir daquele circuito você faz novamente o processo, ou seja, você vai juntando, aglutinando diferentes associação de resistores, tá? Até você chegar na resistência equivalente, ok? Veja que em alguns casos você vai precisar saber a tensão e a corrente. Depois nós vamos ver alguns exercícios sobre isso, mas aqui a ideia é você fazer a volta. Então você foi de uma coisa complexa, você foi juntando até chegar numa associação equivalente, que é um resistor apenas. Para você calcular a tensão e a corrente de cada elemento, você pega a partir desse resistor equivalente e vai abrindo, calculando aí a corrente e a tensão de cada elemento, tá? E a potência também, sabendo a DDP e a corrente de cada resistor, né, e a resistência, você consegue calcular a potência dissipada por cada elemento, tá? Mas isso daqui a gente vai explorar melhor nas próximas aulas, tá bom? Uma coisa que isso aqui já é uma parte mais técnica, que muitas das coisas que vocês poderão enfrentar aí nessa parte de eletroeletrônica é a famosa associação estrela e triângulo para resistores. A verdade é assim, ela é uma associação desse tipo. Você pode ter um circuito onde você tem 3 resistores aqui, né, associados numa forma de um triângulo, tá? Então você tem uma saída aqui, uma saída de corrente aqui, outra saída aqui, tá? Muitas vezes vai ser difícil você calcular uma resistência equivalente nisso daqui, tá? Com essa configuração. Então, qual que é a ideia? Você transformar isso daqui do triângulo com uma associação do tipo estrela. É do tipo estrela porque você vai ter um nó aqui que vai se ramificar em 3 partes e você vai ter 3 resistores, RA, B, C, tá? Então, de uma associação em triângulo, resistência 1, 2, 3, você vai partir para uma associação estrela com RA, RB e RC. E aqui é a mesma ideia, em alguns casos vai ser o contrário, você vai encontrar uma associação assim num circuito elétrico e fica mais fácil você analisar do tipo estrela. Então, a ideia aqui é você estar jogando com uma transformação das resistências de triângulo para estrela, tá? Nós não vamos focar muito nisso nesse curso, vocês só precisam saber tomar conhecimento que existe esse tipo de transformação, tá? Então, se em algum momento vocês encontrarem algum circuito elétrico complexo que apareça daqui, se você mudar de um para outro, fica mais fácil de você calcular a resistência equivalente. Então, veja, as equações, elas são um pouco mais
elaboradas, mas também não precisa decorar, tá? A ideia aqui é que vocês tenham conhecimento disso. Então, para eu transformar de triângulo para estrela, então veja, aqui eu tenho um R1, um R2, R3, aqui eu vou ter RA, RB e RC. O RA, então, partindo de uma associação triângulo, para eu calcular o RA, eu vou usar essa relação aqui entre R1, R1 vezes R3 dividido pela soma dos três resistências, tá? O mesmo para RB e para RC. Então, eu pego os três resistências, 1, 2 e 3, de uma associação em triângulo e vou transformar em estrela, tá? E encontrar o RA, RB e RC. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário, partir de uma associação estrela com RABC e encontrar qual que é a associação triângulo equivalente. Aí eu vou encontrar R1, R2 e R3 a partir dos valores da associação estrela, tá? Novamente, não precisa decorar isso, só tomem conhecimento, tá? Se em algum momento mais em diante vocês precisarem saber disso, vocês já vão saber que existe esse tipo de transformação e ajuda muito o profissional que mexe com eletroeletrônica, tá bom? Agora, antes de finalizar a aula, vamos fazer alguns exemplos para ficar um pouco mais palpável, tá? Veja, eu tenho um resistor de 10 ohms e um resistor de 2 ohms. Eles estão ligados em série, então em série é um em sequência do outro, né? Então, você aplica uma DDP de 100 volts. Eu quero saber a resistência equivalente, a intensidade da corrente elétrica na associação e a DDP em cada resistor, tá? A resistência equivalente, então, como ele está em série, eu vou somar, tá? Então, eu tenho 10 ohms e 2 ohms, uma soma simples, 12 ohms. Para eu saber a intensidade elétrica na associação, ou seja, na resistência equivalente, eu vou usar a lei de Ohm, só que agora a resistência equivalente, eu vou usar como resistor a resistência equivalente, porque ele quer a corrente na associação, tá? Então, a DDP vale 100, a resistência equivalente vale 12. E aí eu consigo aí aproximadamente 8,3 amperes de corrente. Cuidado com as unidades de medida, ok? E por fim, eu quero saber a DDP em cada resistor. Lembre-se que numa associação em série a corrente é igual, então a corrente de 8,3 vai passar nos dois resistores. Então eu vou usar a primeira lei de Ohm agora aplicada não na associação, mas em cada resistor. Então no resistor 1, eu vou ter a DDP 1 é igual ao resistor 1 vezes a corrente. O resistor 1 vale 10, a corrente 8,3, eu vou ter aí aproximadamente 83 volts. Lembra que DDP é em volts. No resistor 2, eu vou aplicar novamente a lei de Ohm, só que agora eu vou usar a resistência do resistor 2. Então, eu vou ter 2 vezes 8,3, que vai ser aproximadamente 17 volts. E veja que legal que se eu somar, né, a DDP de cada resistor, eu vou voltar nos 100 volts aqui do começo. Tá bom? Vamos ver agora um exemplo de paralelo. Então, eu tenho um resistor de 5, um resistor de 20 ohms, associados em paralelo, e eu aplico 100 volts. Eu quero saber a resistência equivalente, a corrente elétrica em cada um desses resistores e a corrente elétrica na associação. Veja que, como está em paralelo, então, eles não estão em sequência, mas está em ramos diferentes. Para eu calcular a resistência equivalente, então agora uma associação em paralelo, eu vou usar aquela regrinha dos dois resistores, que fica mais fácil, tá? Mas se eu usar a outra fórmula também, não vai me dar o mesmo resultado. Então, eu tenho um resistor de 5 vezes 20 e aqui embaixo eu faço a soma dos resistores. Fazendo essa continha, depois vocês verificam, eu vou encontrar 4 ohms. Tá? Então, a resistência equivalente é 4 ohms. Um ponto importante aqui é o seguinte, em uma associação em série, eu sempre vou ter uma resistência equivalente maior do que os resistores que compõem ele. Numa associação em paralelo, eu sempre vou ter uma resistência que vai ser menor, tá? Então, ela nunca vai ser maior do que a resistência dos elementos que a compõem. Por exemplo, numa resistência em paralelo, eu nunca vou ter uma resistência equivalente acima de 20, por exemplo, nesse caso. Tá? Então, nós fazemos uma associação em paralelo para reduzir a resistência equivalente. Lembre-se disso, tá? Bom, agora eu quero saber a corrente elétrica em cada resistor, então agora eu vou aplicar a lei de Ohm, só que agora em cada resistor, só que lembre-se que a DDP é a mesma. Então a DDP de cada resistor vai ser a mesma, então a corrente que vai passar no resistor 1 vai ser a DDP dividido pelo resistor 1.
100 sobre 5, isso vai me dar 20 amperes, que eu estou calculando corrente. Fazendo o mesmo para o resistor 2, 100 dividido por 20, que vai dar 5 amperes, tá? E aí, na última alternativa, ele quer saber a corrente elétrica da associação. Aqui tem duas formas de proceder. Ou você faz a soma dessas duas correntes, porque como a corrente está se dividindo, né? Corrente total é a soma das duas. Então, 20 mais 5, 25 amperes. Mas você pode fazer também aplicando a lei de Ohm para associação. Então, eu vou usar o U, que é DDP, 100 volts dividido, só que agora eu vou usar o REC, que eu quero ver a associação inteira. E aí o REC é 4, então fazendo as contas eu encontro 25 amperes também. Então, os dois modos de proceder, você vai ter o mesmo resultado, tá? Agora vamos ver uma associação mista. Eu quero resistência equivalente nessa associação mista. Veja aqui que eu tenho vários resistores, né, associados em série, em paralelo. Primeiro, usando aquelas regrinhas, eu vou ver a parte mais simples. A parte mais simples é esse resistor aqui que está em série com esse, que também está em série com esse. Então, esses três resistores aqui, eles estão em série. Então, para encontrar a resistência equivalente, eu vou somar, igual está aqui mostrando. Um mais um, então eu vou ter 3 ohms. Então, é como se eu tirasse esses três resistores. Eu recomendo aqui vocês, quando estiverem fazendo o caderno, vocês desenham novamente o circuito. Então, eu tiro esses três resistores e coloco somente um, que ele vai ter uma resistência de 3 ohms. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu só vou ter um resistor aqui, então ele vai estar em paralelo com esse de 3. Então, eu vou fazer uma segunda conta. Agora, o 3 ohms aqui, esse cara em paralelo com o nosso resistor equivalente 1, que vale 3 ohms, tá? Que nós calculamos anteriormente. Aí eu vou usar a regra da associação em paralelo, 3 vezes 3 dividido 3 mais 3, e vou ter 1,5. Então, esse 1,5 representa eu ter tirado esses três resistores e tirar esse também. E aí eu vou colocar somente um resistor aqui com 1,5. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter esse resistor em série com esse daqui em série e esse daqui também, os três em série. E aí eu faço a regra da resistência equivalente em série. O meio daqui, 1,5 que representaria o resistor equivalente daqui, e esse meio de baixo. Então a resistência equivalente aqui vai ser 2,5 ohms, tá bom? A aula de hoje é isso, tá, gente? Espero que tenha sido claro. Até a próxima. Obrigado.